Gente, Deus é bom. Que coisa maravilhosa. Queridos e amados irmãos, queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo de número 5. Nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus. E apesar de toda a dor, aquele negócio, eu viajei a semana toda, trabalhei a semana toda, viu? Não parei não. Deus é bom. Oi, tia. Paz, tia Emília, não tinha visto a tia ainda. Romanos capítulo 5. Aleluia. Todos acharam? Amém? Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela graça, pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Amém? Em outras versões diz assim que a tribulação produz perseverança, e a perseverança esperança. Caráter aprovado, esperança. Queria falar sobre isso, que nós precisamos de esperança na vida. Quantas pessoas sem esperança? Quantas pessoas desistindo, parando no meio do caminho, sem vontade de caminhar, largando trabalho, família, porque não conseguem enxergar o cuidado de Deus, a bênção de Deus na sua vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, fiel, verdadeira, digna de toda aceitação, que o Senhor possa ministrar mais uma vez, Senhor, aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Meus amados irmãos, olha, todos os dias, como eu trabalho na rua, viajando, a gente observa pessoas. Pensa uma coisa triste, é você passar na estrada e uma pessoa caminhando, não tem nada, não tem uma casa, não tem uma vila perto, um bairro, você passa 200 quilômetros entre uma cidade e a outra, e alguém está na rua, andando, maltrapilho, passa um carro de tempo em tempo, não tem com quem falar, não tem com quem conversar. E a gente passa de longe, você não faz ideia o que está passando no coração daquela pessoa, o que ele sente, por que está ali. Um dia desses eu parei para pegar um desses. Eu estava há um tempo atrás vindo de Paranavaí, no Mato Grosso, indo para Santa Fé do Sul, e atravessando lá do Mato Grosso para São Paulo, obrigado. E o homem estava andando. Eu diminuí a velocidade, porque lá no Mato Grosso você passa 200 quilômetros, e até mais, sem ter uma pessoa na rua. Eu falei para o moço: o senhor não quer uma carona? Ele falou assim: não. Está indo para onde? Eu estou indo. Entra aí, moço, leva o senhor. Não, eu estou cheirando mal. Eu falei: não, entra assim mesmo, eu abro os vidros. E depois de um tempo ele entrou, e eu fui caminhando com ele e perguntei para ele: por quê? Para onde o senhor vai? Ele falou: não, estou andando, moço. O senhor é de onde? Falei: de Governador Valadares. Gente, Valadares é longe, é lá perto da divisa da Bahia, entendeu? Eu estou caminhando. Aí eu levei ele até a travessa de São Paulo ali, deixando ele no início, perto de Rubinéia. Por que a gente larga a família, tem casa, tem mulher, tem filhos, deixa tudo e sai por aí? Sabe, amados, muitas pessoas perdem a esperança, porque tudo vai mal, porque perde o emprego, porque tem um problema de traição no relacionamento conjugal, porque muitas vezes os filhos não reconhecem os pais com carinho que o pai acha que deveria ter. Enfim, tem muitas coisas que nos levam às vezes a abrir mão da própria vida, e a pessoa fica desesperançada.
Mas nós temos um Deus, amém? Nós temos, a nossa confiança tem que estar firmada em Deus, em Deus. E todas as lutas da vida não são para nos afastar de Deus, mas para nos aproximar, para que nós possamos nos acolher embaixo das asas do nosso Senhor. Então o nosso irmão apóstolo Paulo, quando ele escreve o livro de Romanos, Romanos é a pérola da Bíblia Sagrada. Quem quiser compreender a verdade do Evangelho, leia o livro de Romanos. Aqui se escolhe os segredos, os tesouros de Deus. E Paulo no capítulo 5, ele está falando da justificação pela fé, que Cristo pagou a dívida que nós tínhamos. O pecado que nos separava de Deus, para nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não existe mais. Justificados, pois, agora, por Deus, nós temos paz, por Cristo, nós temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeira coisa, você tem que ter esperança na sua vida, porque você está justificado, amém? A dívida foi paga, gente. Havia uma dívida contra mim e contra você por causa do pecado, mas diz o livro de Colossenses capítulo 2, verso 14, que Deus rasgou a cédula de condenação que havia contra nós, cravou-a na cruz e expôs publicamente principados e potestades. Agora, quem pode nos condenar, se nós estamos embaixo do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado? E Paulo continua dizendo assim, e por intermédio dele, Jesus, nós obtemos pleno acesso, pela fé, a essa graça, a qual agora nós estamos firmados, nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Então eu preciso saber duas coisas: eu estou justificado, glória a Deus. Ninguém mais pode me acusar, por quê? Porque Cristo Jesus me justificou. Significa dizer que não há mais dívida. Não porque eu fui descondenado, tá? Não, é porque o preço foi pago. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço. Diz 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, não com obras de justiça pela qual nós tivemos feitos, mas pelo sangue precioso de Jesus, como o sangue de um cordeiro, sem mancha, sem mácula. E agora, queridos, nós precisamos nos firmar na graça de Deus. Então veja só, apesar de todas as lutas que a vida pode nos apresentar, e tem luta, viu, gente? Tem luta. Nós precisamos confiar em Deus, colocar a nossa esperança toda em Jesus, nos firmar nele, e todos os dias, gente, é todos os dias, levantar com um sorriso no rosto e dizer: Senhor, muito obrigado por mais um dia, apesar de todas as lutas. Então eu queria ler isso. Nós agora justificados, nós precisamos entender, todo cristão passa por tribulações e provações, amém? Quando disserem para você, não, pode vir para Jesus que a vida melhora, pode desconfiar, não é assim não. Porque é engraçado essas coisas, né? Eu me lembro que uma vez o pastor Jeremias Pereira estava pregando e alguém falou com ele assim: ô pastor, estava tudo bem na minha vida, eu vim para essa igreja aqui, agora parece que está tudo errado. Ele falou assim: é porque você estava cego, Zé. Aí você entrou na igreja, Jesus tirou aquele negócio que estava cegando os seus olhos, agora você enxerga. Aí você vê o capeta batendo de todo lado. Antes ele batia, você não sentia nada, não via nada. E é mais ou menos isso, quando nós estamos em Cristo, irmãos. Nós conseguimos perceber as lutas, mas percebemos também o cuidado de Deus, o amor de Deus, a bondade do Senhor. Amém? Então olha só, todo cristão passa por tribulações e por lutas, mas a tribulação, ela produz paciência. Paciência. Se tem uma coisa que o povo não quer ter, é paciência. Não é verdade? Ou o povo intolerante, impaciente, que a gente vive todo dia. Você passa ali, o farol fecha, o cara já fica buzinando na cabeça do outro, reclamando. De manhã eu vim aqui, deixei os meninos, participei aqui da reunião com eles e fui levar o carro do meu pai, que estava prestado comigo. No caminho, aqui na gamelinha, tem a pista e tem um espaço para o ciclista. Aí o carro está andando na minha frente e veio um pedestre andando, fazendo caminhada, corridinha, tal. Eu não, se eu correr, é misericórdia, né? Um cara está lá, o velhinho, correndo. Aí vem uma moto no sentido correto, porque eu estou indo aqui, a moto também está indo. Só que a moto está na faixa que é do ciclista. Aí o cara que vem caminhando brigou com o motoqueiro. Você vai me atropelar? O cara falou assim: mas o senhor está na contramão? Aí ele xingou o rapaz e brigou e puxou a carteira que ele era policial e tal. As pessoas são intolerantes, são impacientes. Gente, era só
afastar, deixar a moto passar, ou o motoqueiro passar, parava e deixa o outro passar, mas a gente não tem mais tolerância, nós não temos paciência para nada. Por isso que às vezes a gente precisa passar por uma tribulação. A tribulação te faz ter paciência. O sofrimento ensina algumas coisas para nós, pode ter certeza. O Salmo 41 diz aqui: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor, me tirou do charco de lodo, me pôs os pés sobre uma rocha, me firmou os passos, e pôs nos meus lábios um cântico novo, um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas por quê? Porque eu esperei com paciência. Eu e você, nós precisamos ter paciência, gente. E ó, deixa eu contar um segredo para você, fica chateado não. Se você for impaciente, a tribulação demora mais, porque ela é treinamento. Então, todo cristão passa por tribulação. A tribulação produz paciência. E quando eu tenho paciência, ela me produz experiência. O que é isso? À medida que eu vou passando os dias, enfrentando uma dificuldade, eu vou me tornando mais forte com relação a ela, me tornando experiente naquela luta. Gente, Deus não está aqui para nos destruir. Muitas vezes o pastor Nelson falou, Ele vai nos tratar, Ele deixa de falar um pouquinho para te ensinar. Tenha paciência, você vai adquirir experiências, coisa que nós precisamos, irmãos. Amém? E a experiência vai nos trazer a esperança, que é o que nós precisamos. Todo homem, toda mulher precisa de esperança. Os irmãos continuaram orando aqui toda quarta-feira, porque eles tinham esperança que Deus ia responder a oração. Uma hora chega, gente. Todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor pedindo algo, irmãos, Deus ouve a nossa oração. A Bíblia diz que as nossas orações chegam diante do Senhor como incenso suave em salvas, né? Olha só que coisa linda. Então, eu preciso ter uma experiência com Deus que gere em mim esperança de que Deus está cuidando de mim, de que Ele está no controle de todas as coisas, amados. O sucesso da minha vida não depende de mim, embora eu tenha que trabalhar muito para isso. Depende do Eterno. Se Ele jogar um brilho na gente, dá certo as coisas, entendeu? Às vezes é só isso. Então eu queria pegar 3 lições simples sobre esperança. Coisa rápida. Antes da meia-noite a gente termina. 3 lições básicas para desenvolver em nós esperança mesmo no meio das tribulações. Primeira, confie na presença de Deus mesmo no meio das tribulações. Quando tudo estiver dando errado, confie que Deus está com você. Amém? Porque a gente tem uma mania, né, de achar que Deus não está mais lá. Lembra que a Nilma, quando há um mês e meio, talvez atrás, a Nilma me ligou e falou assim: pastor, eu estou estudando aqui o texto e tem uma palavra lá que eu fiquei me perguntando o que quer dizer ali. Ele iri labá sabactane. Senhor, Senhor, oh Deus meu, por que me desamparastes? Porque é a expressão de Jesus. Na verdade, Jesus não estava dizendo Deus me desamparou. Jesus estava citando um salmo, profeticamente, que estava lá, dizendo que um momento Deus ia se separar dele por causa do nosso pecado que ele estava assumindo. Então, irmão, eu preciso ter a confiança de que Deus está todo o tempo. Todo o tempo, quando tudo estiver dando errado, todo mundo pode faltar, os seus colegas podem faltar, o pessoal que diz que você conta comigo, estamos juntos, e não estão lá, mas Deus estará. Amém? Foi Jesus que garantiu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não falta, Ele sempre estará, irmãos. Às vezes a gente não consegue entender, tem momentos que só Ele vai estar lá. Eu lembro do Silmar Coelho pregando uma vez, lá em 1997, nós estávamos no congresso, e o Silmar estava falando que ele foi hospitalizado, ele tinha que ir para uma cirurgia, aí botou aquela roupa, né, estranha, que é aberta atrás, ele falou: a gente deita ali, dá um frio aqui, um negócio, aí começou a puxar aquela maca, eu esperando meu pastor, o pastor não chegava, e eu olhando, o pastor não chegava, e me levaram. Aí Deus falou comigo: tem momentos que é só eu e você, não tem ninguém entra com você para a cirurgia, você vai, mas Deus vai estar lá. Amém, irmãos? Deus vai estar. Então a gente precisa aprender a confiar que Deus sempre estará presente, sempre. Então às vezes a gente não entende. Olha só: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O rei Davi está escrevendo um salmo, no momento de angústia, olhando os campos verdes, dizendo assim: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Na verdade, o texto diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me tem faltado. Essa é a versão correta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, leva-me às águas tranquilas, ainda que eu ande, se por acaso acontecer, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor vai preparar uma mesa diante dos meus inimigos, vai me ungir a cabeça com óleo. Olha só, o meu cálice transbordará. Bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe, amado, nós precisamos entender que nesses momentos de tribulação, Deus está conosco, qualquer que seja o momento difícil. Assim como fui, ó Deus falando com Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Capítulo 1 de Josué, Josué está triste, diz lá o versículo 1: morreu Moisés, meu servo, filho de Num. Aí Deus vai falar com Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tu vai entrar com todo esse povo, não tema, não te atemorize. Irmãos, pode faltar tanta gente, até o seu líder pode faltar, uma referência para você, mas ele não falta. Amém? É na tribulação que nós vamos chegar mais pertinho dele, sentir o contato mais perto do Senhor. Contei para os irmãos uma vez, há uns anos atrás, um amigo meu lá do banco, o Gleison era o primeiro ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, daqui de Itaim Paulista. Uma pessoa muito amada, eu gostava demais do Gleison. Ele todo dia ia falar comigo de Jesus, todo dia a gente sentava, e o sonho dele era ser papai. A esposa dele, Mônica, grávida. Naqueles dias nós fomos para o Congresso Fogo para o Brasil, eu, Lúcia, pastor Nelson, a Luciene, pastor Zé Maria, irmã Aninha, fomos lá para Águas de Lindóia. Não tinha celular, a gente não tinha, eu nem sei se naqueles dias já tinha celular, acho que não tinha não. Aí o Gleice tentou falar conosco, tentou falar comigo, não conseguiu. A esposa dele com sangramento foi para o hospital e perdeu a criança. E ele chorando, tentando falar comigo, não conseguiu. E ele falou que quando o médico falou que ele tinha que buscar as roupas, porque a Mônica ia ficar e que a criança não tinha mais vida, ele entrou no carro chorando. Ele falou: na hora que eu entrei no carro chorando, João, eu senti a presença de Jesus do meu lado. Meu rosto começou a brilhar, eu comecei a sorrir, a cantar, e o choro passou, e uma graça invadiu meu coração. Olha, o melhor amigo meu não estava lá, mas o meu Jesus estava. Quero te dizer, Ele nunca vai te deixar, meu irmão, nunca! Ele é o Senhor de tudo e de todos, amém? Então nós precisamos aprender que nas tribulações Ele está presente. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, foi Jesus que disse. Então a primeira lição que você tem que guardar, pode ser a tribulação que for, a luta que for, o Senhor estará lá. Ele não vai te deixar nunca, nunca, nunca. Você pode acreditar nisso? Amém? Vocês estão devagar, vocês acreditam em nada, que é isso? Pode acreditar que Ele vai estar lá? Amém, irmãos, porque às vezes, sabe o que acontece conosco? A gente fala amém aqui, quando chega ali na esquina, deu um probleminha, meu Deus, de novo, parece que tudo acontece de ruim comigo, não é? Parece aqueles caras, né? Ó dia, ó céus, ó azar, miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte. A gente tem que parar de ser murmurador, gente, e ter realmente alegria no Senhor. Segunda lição, simples: no momento da tribulação e da luta, confie na presença, na provisão de Deus, na presença dEle agora para prover. Nós estamos confiando nele lá como aquele que nos guarda, mas agora no provedor. Olha só, tempos difíceis nós estamos vivendo, tá certo? Dias atrás, você liga a televisão todo dia, tem um noticiário de enchente, pessoas perdendo tudo, casas caindo, em Juiz de Fora, Ubá, Moriaé, no Rio de Janeiro, grande parte dela também embaixo d'água. Então, Juiz de Fora, as pessoas sofrendo demais. Mas pensa que lá tem crente, no meio da lama. Eu vi na reportagem, assim, mas eu creio que Deus vai me fortalecer, nós vamos fazer tudo de novo, vamos reconstruir tudo de novo. No meio da tribulação tem um Deus provedor, irmãos. Tem um Deus que pode todas as coisas. Quando faltar tudo, você vai ver Deus te sustentando. No meio da luta do Elias, Deus, Ele falou com Acabe, 1 Reis capítulo 18, enquanto eu não falar, não vai chover, não vai cair nem chuva nem orvalho aqui. Beleza? Deus falou com ele: agora Elias, sai daí. Versículo 2, vai para
Ribeiro do Querite, você vai beber da água do ribeiro e vai comer da carne e o pão que eu vou mandar um corvo te levar. Elias foi para lá e ficou lá muitos dias, não chovia na terra. Todo dia, quem levava comida para ele? Um corvo. Não sei se era McDonald's, que era um fast food, como chama aquele negócio que entrega? iFood? Tá levando lá comida para Elias. Todo dia. Aí diz assim, no versículo 6 e 7, ali, passado dias, a água do ribeiro secou. Secou. Até aquele filete de água que tinha, secou. O Deus da provisão falou para Elias: Elias, agora você sai daqui e vai para Sarepta de Sidom, e lá dei ordem a uma viúva que te sustente. Irmãos, no momento que a gente mais sofre, o Deus da provisão aparece. Aparece. Vou falar para você, tem coisas que a gente não consegue entender, como Deus, Ele manda pessoas para suprir nossa necessidade, para cuidar de nós, nos mínimos detalhes. Quando você estiver passando por tribulação, não se desespere, o Deus da provisão, Ele continua vivo. Amém? Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje, e vai permanecer para sempre. Não vai faltar na vida da gente, sabe, irmãos? Às vezes a gente fica reclamando tanto: pastor, está difícil, eu sei, irmão, mas o Deus da provisão não mudou, continua sendo o mesmo, Ele vai cuidar de nós. Nós já passamos tantos dias difíceis, né, Lúcia? Deus cuidou da gente tanto. Deixa eu contar essa para vocês, preciso. Na sexta semana, eu viajei a semana toda pelo interior de São Paulo, né, várias cidades, e na sexta de manhã eu saí de casa às 5:30 da manhã, fui para Taubaté. Quando eu estava parando na cidade de Taubaté, uma pessoa passou com a moto e falou: ô moço, seu carro está pegando fogo. Eu encostei o carro assim, assustado, desci, olhei tudo, peguei o extintor, o carro não estava pegando fogo, mas aí eu fui tentar ligar de novo, já não ligava mais. Por uma questão de segurança do carro, bloqueou o movimento do volante, tinha derretido, travou o compressor do ar-condicionado e o carro travou. Não tinha como voltar, não tinha como mexer, nada. Falei com uma pessoa que passou assim na rua, ele falou: ali do lado tem oficina. Aí eu consegui forçar o carro, cheguei na oficina, eram 100 metros. Parei lá, o moço falou: costa aí que eu vou terminar essa van e vou olhar seu carro. 50 minutos depois ele olhou meu carro, passou o scanner, viu tudo, falou: seu carro não tem problema elétrico, é problema mecânico. Falei: rapaz, como é que eu vou fazer a contramão? A rua, o carro não roda mais. Ele falou: não, eu vou tirar o carro para você aqui, pode deixar. Ele pegou outro funcionário, parou a rua, a avenida, deu ré com o meu carro, forçou o carro, encostou na mecânica do outro rapaz, falou assim: fala com o Júnior que ele vai consertar para você. Eu falei: quanto é? Nada, fica tranquilo, vai lá. Aí eu fui lá, parece o Júnior. Falei com ele, meu carro, falei assim: moço, eu estou fazendo um carro aí, daqui a pouquinho olha o seu. Aí eu peguei um Uber, fui fazer o meu trabalho em Taubaté, voltei. Quando voltei, ele falou assim: seu carro travou o compressor. Aí eu liguei para o Valdir, sabe do seguro, que eu tenho seguro. Aí o Valdir falou: vou ver para o senhor, pastor. Quando o rapaz ouviu, pastor, ele falou assim: pastor, não se preocupe, o senhor está em casa. Aqui nós, tudo é crente, então pode deixar, nós vamos cuidar do senhor. Irmãos, era 10 horas. Aí eles cuidaram do meu carro lá, até 1 hora da tarde, quando chegou o negócio. Ele fez todo o trabalho. Eu falei: quanto eu vou pagar? Nada, você vai pagar nada. Fica sossegado, é tudo, nós estamos cuidando do homem de Deus. Olha só. Aí, irmãos, peguei o guincho e vim para casa. Deus dá provisão. Deus, entendi isso. Deus coloca pessoas. Os caras falam assim: mas eu vi o anjo. Eu não sei, o anjo pode não ter asa. É um ser humano que Deus está colocando para te abençoar. Amém? Deus é bom, gente. Então, no momento da luta, confie na provisão de Deus. Deus vai cuidar de mim, vai cuidar de você. Quando teve fome lá, os caras falaram assim: Jesus falou: alimenta o povo. Falei: Senhor, nós só temos 2 peixinhos aqui, 5 pães e 2 peixes. Traz aqui. Ele reclamou? Não, levantou para os céus e disse: Pai, graças te dou. Pronto, todo mundo comeu. Às vezes a gente não está comendo bem porque está falando mal. É ovo de novo? Asa de frango de novo? Você não sabe que aquele franguinho morreu para você se alimentar. Você está reclamando, miserável. Então, no momento da tribulação, meu irmão, acredite na provisão de Deus. Deus vai cuidar de você, amém? Ele sempre cuidou, Ele continua cuidando da igreja dele, irmãos, Ele cuida de nós. Terceira lição simples: no momento da tribulação, confie no poder de Deus. Às vezes, querido, nós confiamos no braço do homem, fala a verdade.
Você está precisando de alguma coisa, você liga para alguém que pode te ajudar, não é verdade? Nós poderíamos falar com Deus primeiro: Senhor, o que o Senhor tem para mim aqui? Nós precisamos aprender, irmãos, a confiar no poder de Deus. Foi Jesus que disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Aí deixa eu aproveitar para dar um cascudo naqueles caras que ficam com medo do capeta. Ai, porque Satanás, irmão, Satanás não tem poder nenhum. Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Deixa eu te falar, o apóstolo também não tem poder nenhum, o bispo não tem, o seu pastor também não tem. Todo o poder foi dado a Jesus. Todo o poder me foi dado. Amém? Então às vezes a gente não consegue entender. O nosso Deus, Ele tem poder, queridos. No meio da tribulação, se tem alguém que nós podemos recorrer ao Senhor, Ele tem o poder de parar a tempestade, gente. Ele tem o poder de fazer o mar se acalmar. Todo o poder me foi dado. Vídeo de ontem, assisti. Vou falar. O cara está lá pregando e falou assim: irmãos, tem momento que você vai... Eu fui repreender o demônio, nem no nome de Jesus ele saiu. Eu tive que me revoltar para o demônio sair. Minha vontade era quebrar meu computador quando o cara falou aquilo. Quer dizer que o nome de Jesus é fraco. O que vale é a revolta dele? Essas coisas só pode ser filho do capeta. Não pode ser homem de Deus um negócio desse. Todo o poder foi dado a Jesus, irmãos. Todo o poder. Amém? Então confie nele, no poder de Deus. Quando as coisas forem mal para você, confie que Deus é poderoso. Pastor, está tudo tão errado. Meu irmão, confia. Deus é poderoso, Ele pode mudar a situação. Pode, Deus pode todas as coisas. Deus pode quando vem um câncer, sabe? Deus pode. Deus pode quando vem uma doença devastadora. Deus pode quando a morte chega na casa da gente, porque chega, às vezes chega e vem um caos, mas Deus pode mudar toda a situação. Deus é poderoso. Confie no poder de Deus, meu irmão. No momento da dor, Cleito, confia no poder de Deus. Ele continua sendo poderoso. Jesus então tem o poder para perdoar os nossos pecados, que é aquilo que nós não podemos resolver, sabe, queridos? Quando Ele diz assim: olha, eu tenho poder para todas as coisas, eu preciso confiar nesse poder. De vez em quando eu vejo umas pessoas falando assim: eu preciso melhorar mais para poder ir na igreja. Eu convido tanta gente, irmãos, para participar dos cultos, e muitas vezes uma pessoa bacana, sabe, mas ela não se sente apta para estar aqui. Como se nós fôssemos aptos para alguma coisa, se não fosse a misericórdia de Deus, a graça do Senhor que nos envolve. Qual é a grande diferença, irmãos? É que Deus, por misericórdia, tirou o tampão dos nossos ouvidos e abriu os nossos olhos para nós entendermos que nós não estamos aqui porque somos melhores do que os outros, é porque a graça dele nos envolveu e nos alcançou. Então, no meio das tribulações e das lutas, continua acreditando no poder de Deus para te perdoar de todo pecado. Pastor Nelson falou aqui na abertura: mas se tiver problema lá com o pecado, Deus te ama do mesmo jeito. O que você pode fazer para Deus te amar mais? Nada. A minha atitude e a sua não muda o amor de Deus. Deus é imutável, nele não há sombra nem variação de mudanças, irmãos. Amém? Ele nos ama e acabou. É isso. Eu preciso confiar no amor de Deus para derramar graça sobre a minha vida. Tem coisas, irmãos, que eu me sinto tão incapaz. Eu sei que você também é. Você sabe que você não vai dar conta. Mas aí o poder de Deus vem e nos envolve. O poder de Deus. Irmãos, quando o poder de Deus vem, que coisa sensacional. Nós precisamos entender isso, sabe, irmãos? Deus tem poder para nos libertar de tanta coisa. Já vi pessoas, dizendo a luta que enfrenta para tentar se livrar de vícios. Vício é um negócio complicado. Hoje, tem pessoas viciadas no joguinho do celular, O cara gasta o salário dele inteiro. Teve uma senhora perdeu a casa, jogando no tigrinho. O Senhor tem poder para te libertar de todo vício, toda amarra de Satanás. Às vezes a gente não acredita que Deus tem um poder, irmãos, para fazer coisas assim. Ele pode mudar a vida de uma pessoa drogada, trazer transformação, restauração. Ele pode mudar uma pessoa que vive perdida no homossexualismo. Deus pode mudar, o poder dele não diminuiu. Ele pode mudar situações gravíssimas na minha e na sua vida.
Eu gosto muito do livro de Números, capítulo, acho que 11, verso 22. Partilhar diz assim: ter-se encurtado o braço do Senhor, agora mesmo, Moisés, você vê se essa minha palavra se cumpre ou não. Porque o povo estava reclamando que faltava carne. Moisés vai falar com Deus: Senhor, como eu haveria de dar carne para esse povo? Nem se pegasse todos os peixes do mar, dava para alimentar eles. Deus falou: Moisés, está com nada você, Moisés? Agora mesmo você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. Ter-se encurtado o braço do Senhor. Deus estava perguntando a Moisés: será que o meu braço, o meu poder diminuiu? Não diminuiu não, sabe, irmãos? Não. Então no momento da sua tribulação, Deus tem poder para mudar tudo. Ainda que você esteja enroscado com alguma coisa. Precisa de libertação, pastor? Deus tem poder para libertar. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Tem pessoas, eu já ouvi testemunho de pessoas que passaram por um processo de libertação sem que ninguém tocasse nela. Ela em casa, clamando a Deus, e Deus libertou. E o povo só sabe porque o cara se sentiu tão amado que ele veio para frente testemunhar. Porque senão ninguém ficaria sabendo. Por quê? Porque Deus faz. E não expõe ninguém ao ridículo e à vergonha. Quando o cara vem testemunhar, é porque ele quer mostrar o quanto Deus é poderoso e quanto mudou a sua vida. Então olha só, quando Paulo escreve esse texto extraordinário, ele diz assim: nós não somente nisso, mas nós nos gloriamos também na tribulação, porque com ela nós aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança traz aí um caráter aprovado, e esse caráter aprovado produz em nós confiança ou esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus, que Deus derramou nos nossos corações, por intermédio do seu Espírito, que Ele mesmo nos outorgou. Nós temos o Espírito de Deus em nós, irmãos. Ele não é visitante, Ele não vem de vez em quando. Ai, Senhor, me visita. Que visita, rapaz? Habito em você. 1 Coríntios 3, 16, 19. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito do vosso Deus habita em vós? Aí os irmãos vão orar: Senhor, visita nós. E Deus está olhando para ele, falando assim: rapaz, todo dia eu falo mesmo com você, estou com você, todos os dias até a consumação dos séculos. Amados irmãos, nós precisamos acreditar em Deus, confiar em Deus, colocar toda a nossa dependência nele, no Senhor de tudo e de todos. A igreja tem que ter esperança, sabe, irmãos? Esses dias tenho visto muita gente falando da guerra e tentando achar sinais para comprovar que está se cumprindo uma profecia que vai acabar agora. Você sabe que crente gosta disso, né? Gosta de ter data para acabar as coisas. Gosta. Não confia em Deus. Confia em Deus. Só para fechar, eu gosto desse texto aqui de Jó, porque há uma árvore, até para uma árvore há esperança. Se ela é cortada, ela pode voltar a brotar e produzir ramos e folhas, mesmo quando as suas raízes envelhecem, o tronco seca, ainda assim, regada pela chuva, ela brotará e dará ramos, como se fosse uma planta nova. Deus está dizendo assim: não desistir de vocês, tem esperança para você, pode se preparar, porque eu vou te dar um renovo, eu vou trazer algo novo. Nós temos uma palavra de Deus para essa igreja esse ano. Essa igreja vai florescer. Vai florescer. Eu e você precisamos ter esperança. Deus está cuidando de nós, amados. 3 coisas para você guardar. Quando você tiver problema, confie na presença de Deus. Amém? Ele nunca vai deixar de estar lá. Você pode olhar do lado, não sobrou ninguém. O Senhor está ali. Eu preciso confiar que Ele está comigo. No momento da tribulação e da luta, confie na provisão de Deus. Senhor, eu não tenho nada. Você vai ver que aquele Deus que nada deixa faltar vai estar com você. No momento da provisão, Deus estará lá. E no momento em que você achar que você não tem forças para lutar mais, o poder de Deus. Confie no poder de Deus. Então 3 coisas simples, irmãos. Confie totalmente na presença. Confie totalmente na suficiência, na provisão, no sustento. E confie totalmente no poder de Deus. Eu não posso dar nada, eu não tenho nada para oferecer, mas Ele, Jesus, tem todas as coisas. Tudo está nele. Todas as coisas provém dele.
Se nós estivermos em Cristo, amados, a nossa vida será renovada diariamente. Às vezes eu fico pensando, quantas pessoas de Deus, apaixonadas por Jesus, passam por lutas, amam a Deus, fiéis, e passam por lutas. Eles não desistem para nos ensinar, para nos mostrar que é possível viver uma vida cristã de fidelidade, sem ficar esperando que tudo dê certo. O positivismo, de você ficar fazendo confissão positiva, declarando, determinando. Você não determina nada, você não declara nada. Ele é o autor da vida, Ele é o que tem um controle de todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Todos nós continuamos nas mãos dEle. Ele é o Senhor que mede os oceanos com a palma das suas mãos, conta toda a areia do mar. É Ele que disse, o Júlio quando ministrava, que virá com uma espada, uma aguda, uma palavra, uma espada de 2 gumes. É Ele que tem gravado na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que nos garante lá em Apocalipse 21, 3, que não haverá mais choro, nem dor, nem lamento, porque todas as coisas terão passado. Eu e você, nós só precisamos confiar nele, esperar nele, ter a convicção de que todo o poder continua nas mãos dele, e nós somos amados dele, porque Deus derramou o seu amor no nosso coração, por intermédio do Espírito Santo que Ele já colocou em nós. Vamos colocar de pé, vamos orar, irmãos? Ele não mudou, não mudou, não mudou, não mudou. Tantas lutas, tantas dores, tanto sofrimento, às vezes só para nos mostrar como Ele cuida de nós, como Ele se importa comigo, com você. Talvez essa semana sua tenha sido muito dura, muito limitada, e você tenha colocado na sua oração: Deus, o que está acontecendo? Vem só uma resposta de Deus para você: confie, continua confiando, continua confiando. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, e permanece para sempre. Ele é o Senhor de tudo e de todos. O seu poder não diminuiu. A tua graça, Senhor, toma conta da nossa vida, nos invade. Ah, Senhor amado, no meio dessas lutas e tribulações, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado a caminhar, Senhor, a perseverar, a buscar em Ti, Senhor, um caráter aprovado. O Senhor tem desenvolvido em nós uma esperança viva, Senhor. Muito obrigado, Jesus. A Tua igreja, Senhor, espera em Ti, continua esperando. Nós vivemos dias difíceis, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Senhor, Tu conheces as lutas que eu tenho passado, que a minha família enfrenta, Senhor, que os meus irmãos aqui na igreja que enfrentam. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor está dentro do lar de cada família aqui, e o Senhor sabe o que nós precisamos, Deus. Pai, nossa oração nesta noite é que essa tribulação, Senhor, produza em nós uma esperança viva, uma certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos, que o Senhor vai ser o provedor em todas as nossas necessidades, e que o Teu poder há de se aperfeiçoar na nossa fraqueza, Senhor, e que nós venceremos todos os nossos inimigos, porque o Senhor é o nosso Deus que batalha por nós. Pode uma mãe que amamenta esquecer-se do filho do seu ventre, de maneira que não se compadeça dele, diz o Senhor. Todavia eu não me esquecerei de Ti, diz o Senhor. Eu tenho o Teu nome gravado na palma da minha mão, e os meus muros estão constantemente ao redor de Ti. O texto de Isaías 49:15 é uma verdade para nós. Deus que nos guarda, o Deus que cuida de nós no meio da tribulação e da luta, o Deus que nos fortalece, que nos dá vitória. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome. Estou bem certo, Senhor,
de que tudo eu posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a adoração, a majestade e o poder agora e para todos sempre. Amém. Vamos louvar a Deus com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és,
descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus, louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia.